Fala galera, aqui é o Garone, jornalista do Lance do Torcedores.com. Eu tô mais uma vez aqui, é claro, para falar de Vasco e dessa vez para falar do novo técnico do Vasco, Ramon Menezes, que foi oficializado nessa segunda-feira, assumindo o cargo que até então vinha sendo do Abel Braga, que pediu demissão, chegou no acordo ali com a diretoria há cerca de 2 semanas e agora o Ramon sendo confirmado como treinador para o restante dessa temporada. Bom, muita gente me pediu para fazer uma análise dele, dos trabalhos dele, o que esperar do Ramon como novo técnico do Vasco, e eu vou trazer aqui para vocês, mas antes disso eu faço 4 pedidos, 4 convites para você. O primeiro, para você se inscrever no canal, se você está passando aqui pela primeira vez. O segundo, para você deixar seu like, que isso ajuda demais o YouTube a divulgar esse vídeo para outras pessoas. O terceiro, para você deixar o seu comentário. Quero saber o que você achou dessa efetivação do Ramon como novo técnico do Vasco. E o quarto convite que eu faço é para quem já acompanha meu trabalho, gosta do meu trabalho, já me acompanha tanto no blog, no jornal ou aqui no canal há mais tempo, para você se tornar um apoiador do canal, virando um membro do canal. Tem um botãozinho aqui, seja membro. Você me ajuda a produzir mais conteúdos, principalmente relacionado à história do Vasco, a fazer as lives que rolam toda segunda-feira com chat exclusivo para os membros, e você participa também do nosso grupo lá no Telegram, se você quiser, é claro, para a gente bater um papo sobre Vasco. De vez em quando eu lanço algumas notícias em primeira mão por lá. Então tá rolando tudo isso para os membros do canal. Deixa aqui o convite para você apoiar o canal. Bom, mas vamos lá, vamos falar de Ramon Menezes, novo treinador. Muita gente me pediu uma análise dele. E assim, eu acho muito difícil a gente avaliar um treinador que nunca disputou uma Série A, por exemplo. Vou explicar por quê. Então você pensa, pô, mas o Thiago Largue fez poucos jogos no Atlético Mineiro e você avaliou ele. Porque a questão não é nem o volume de jogos, é o que você tem em mãos. Imagina, o Vasco é um clube, é um time, na verdade, o clube é diferente de time, é um time com várias limitações. O Luxemburgo, que é o Luxemburgo, 30 anos de carreira como treinador, técnico mais vitorioso da história do Campeonato Brasileiro, chegou no Vasco ano passado com uma ideia de jogo e teve que implantar outra. Até cheguei a analisar aqui antes que ele gostava de jogar no 4-2-3-1, tinha jogado assim no Flamengo e no Sport, por exemplo, antes de chegar no Vasco. E no Vasco teve que jogar no 4-3-3 reativo, porque ele até tentou de início, não sei se vocês vão lembrar, Bruno César foi testado como centroavante, como um falso 9, Marquinho foi testado como falso 9, Valdívia testado como falso 9, porque o Vasco não tinha nem o 9 e nem o 10. Então ele precisava de alguém que fizesse essas duas funções. E ele não encontrou e acabou indo para esse 4-3-3. Só você olhar o Palmeiras agora, como é que joga, não tem nada a ver com o Vasco do ano passado. O que isso quer dizer? Que apesar da bagagem do treinador, dele ter suas ideias de jogo, quando ele chega num elenco limitado como é o do Vasco, ele vai ter que mudar. O próprio Abel Braga, que muita gente criticava, eu cheguei a criticar aqui diversas vezes, o primeiro jogo do Vasco na temporada contra o Bangu, um 0-0, ele tentou jogar no 4-2-3-1 também, que era a ideia do Luxemburgo e que era a ideia dele, ele chama de 4-2-4, porque o centroavante se movimenta junto dessa outra linha, e não conseguiu. Não sei se vocês lembram, mas o Gabriel Peck chegou a ser titular na estreia do time, jogando pela ponta direita, jogando mais aberto, porque ele queria um meia canhoto atuando pela direita para fazer exatamente essa diagonal e dar um passe ou fazer uma finalização. Não deu certo com o Peck, virou banco, depois colocou o Marrone nessa função, também não funcionou muito bem, acabou tendo que trocar de lado ele e Thales em alguns momentos para funcionar mais parecido com o time do Luxemburgo do ano anterior, mas a verdade é que nenhum deles, na verdade, colocou então em campo a ideia de jogo que eles tinham, por limitações do elenco. Então não tem como a gente achar que o Ramon vai chegar agora e implantar uma ideia de jogo específica dele. É claro que você tem suas variáveis. O 4-3-3 do Luxemburgo era diferente do 4-3-3 do Abel Braga. O 4-3-3 do Luxemburgo era reativo, saindo muito em velocidade pelos lados. O time do Abel Braga já é um time de transição mais lenta, de toque de bola. Então tinha muito mais dificuldade para criar do que o time do Luxemburgo, porque ele encontrava sempre defesas mais fechadas. O que eu pude ver do pouco que a gente tem para analisar do Ramon foi que ele joga também normalmente, ou jogou pelo menos na Tombense, nesse 4-3-3. Eu analisei 2 amistosos que ele fez de pré-temporada, assisti obviamente só os melhores momentos, não são jogos que a gente tem disponível inteiro, assisti os melhores momentos no jogo contra o Cruzeiro e deu para ver essas características. Jogando num 4-3-3 ofensivo, marcando num 4-1-4-1,
e com uma diferença, pelo menos em relação aos times do Abel e do Luxemburgo, que foi a pressão alta. Isso em muitos momentos desses jogos eu vi a equipe da Tombense, pelo menos que foi o último time que o Ramon dirigiu, fazendo essa marcação um pouco mais alta. Isso vai funcionar no Vasco? Não vai funcionar no Vasco? A gente só vai saber realmente em campo. Para você jogar com essa marcação um pouco mais alta, você precisa primeiro de treinamento para não espaçar a equipe. Isso acontecia muito quando o Luxemburgo tentava fazer o ataque, pressionava alto, mas o meio não subia. Então ficava um buraco. Quando o adversário saía dessa pressão, encontrava muito campo. Com o Abel Braga a mesma coisa. Tem que ver como é que o Ramon vai fazer isso funcionar. Aí entra uma outra história que vai muito além de esquema tático, de ideia de jogo, que é o treinamento. Aí sim a gente vai ver aonde funciona e o que o treinador tem para fazer. E isso eu cobrei muito relacionado ao Abel. Não adianta a gente falar que em esquema, em 4-3-3, 4-4-2, enfim, o que for, sem que o treinamento do dia a dia seja eficiente para que esses modelos sejam bem executados. Não existe um sistema certo, não existe um modelo de jogo certo. Existem vários modelos de jogo e os treinadores, de acordo com o que fazem no dia a dia, aprimoram e o time faz executar isso muito bem. O Ramon, apesar de ser um treinador que não tem passagem por nenhum time da Série A, nunca dirigiu um grande clube, agora pela primeira vez vai ter essa oportunidade, é um cara que nos últimos 2 meses trabalhou tanto com o Luxemburgo e o Abel, que são 2 técnicos experientes, mas também com o Maurício Cupertino, que é mais jovem e que era quem montava muitas vezes esses treinamentos, não sei se é fracionado exatamente a palavra, eu não tenho os termos técnicos exatamente disso, mas que montava os treinos, por exemplo, só de saída de bola, só de transição ofensiva, só de transição defensiva, que montava, o Luxemburgo muitas vezes cuidava do coletivo. Vasco fez muito jogo treino, amistoso, coletivo, exatamente para enxergar o time como um todo. Mas quem trabalhava individualmente, por setorizava os treinamentos, acho que eu achei a palavra certa, era o Cupertino, para fazer isso funcionar. Então o Luxemburgo tinha a ideia e o Cupertino ajudava na execução, exatamente na metodologia de treino. O Ramon terminou agora no fim de 2019 o curso dele da CBF. Então é também um treinador da nova safra que tem essas ideias de dividir os treinos, que é muito diferente do que a galera da antiga costumava fazer. A gente vê muito treino básico, né? O próprio Abel, isso eu tenho informação lá de dentro, algumas pessoas lá de dentro do Vasco me confidenciavam que era muito diferente a forma de treinar, não por conta do Luxemburgo e do Abel, que não bate a idade, o Abel acho que é um pouco mais velho, ou bem mais velho, uns 5, 6 anos, 10 anos, enfim, não interessa. Mas pelo que os auxiliares faziam, o Cupertino trazia muita coisa nova para o Luxemburgo. O Ramon já tem muito disso novo e ele tem a experiência dele como jogador em relação às coisas antigas. Então é um treinador que não tem como a gente avaliar pela bagagem do passado, que tem muito pouco a render. Você pode falar, mas os números foram ruins, Garoni. A pergunta é, o que você esperava de times como Joinville, Tombense, Guarani de Minas Gerais, Goianésia, não, agora Anápolis, são times que já não se esperava muita coisa. A grande verdade é essa. O trabalho bom ou ruim, muitas vezes depende das peças também. Isso a gente vê no Vasco, você imagina em equipes de menor investimento como são essas. Mas mesmo assim, eu trouxe alguns números. No Campeonato Mineiro de 2018, a Tombense ficou em 5º. Só ficou atrás de Cruzeiro, Atlético e América, são as 3 principais equipes, e o Tupi, que até bem pouco tempo estava disputando Série B, Série C, não sei aonde que está agora, mas o Vasco mesmo, não tem muito tempo, jogou contra o Tupi, acho que em 2015, na Série B de 2015, se eu não me engano, ou de 2016, na verdade. Então, brigou ali, lá para cima. Claro que isso não é referência, mas para uma equipe de pequeno porte, acaba sendo uma referência. Um campeonato de 12 equipes que ele ficou em 5º é um bom resultado. Começou a Série C, ele teve uma sequência de 4 vitórias, 2 empates e 2 derrotas nos 8 primeiros jogos da Tombense nessa Série C. Até então, resultados compatíveis com o que o time tinha apresentado, brigava ali por algumas vagas, não vaga direto no acesso, mas para avançar na competição, e teve uma sequência muito ruim de 5 derrotas e 1 empate e acabou sendo demitido. E não existe, eu pelo menos não conheço nenhum treinador, até conheço um treinador que foi mandado embora com resultado positivo, o Oswaldo de Oliveira em 2000.
Fora isso, todos os treinadores que estão no mercado foram demitidos porque tiveram alguma sequência ruim em outras equipes. Então não tem muito como a gente avaliar. Mas a grande questão para mim da chegada do Ramon, da efetivação do Ramon, é a questão financeira. Ninguém acha, tenho certeza no Vasco e os torcedores também, olharam o mercado e falaram: o Ramon é o melhor técnico disponível no mercado. Não é. Até porque, como eu disse aqui, você não tem nenhuma bagagem para você avaliar com mais precisão. Não tem nenhuma disputa grandiosa, não tem uma Série A, não tem uma Copa Sul-Americana, muito mal tem uma Copa do Brasil. Então você não tem nem como avaliar em relação a esse sentido. Você pode avaliar no dia a dia ali, mas o clube já vem acompanhando e mesmo assim decidiu no início da temporada contratar o Abel ao invés de efetivar ele. Qual foi a decisão da diretoria? Financeira. Se você olha o mercado, a maioria você não pode pagar. Os poucos que você pode pagar não te dão a certeza de que vão te entregar o resultado, e o Ramon está no meio desse bolo, já dentro da folha salarial. Com certeza vai receber um reajuste ali, mas imagina, Ramon recebia 50 mil para ser auxiliar, estou chutando um valor, e passou a receber 100 para ser o técnico, o Vasco teve aumento de gastos de só 50 mil. Se você considerar que o Abel recebia cerca de 500, na verdade você teve uma economia de 450 mil. Se você trouxesse um outro treinador, você ia continuar pagando o Ramon. Não sei como vai ser a situação, se vai chegar mais um auxiliar para ele. Mas, de toda forma, chegaria o treinador recebendo 150, 200 mil. O Zé Ricardo, por exemplo, que muita gente pedia, recebia 250 mil no Internacional. E o segundo dados do Jorge Nicola, chegou a divulgar no ano passado a lista dos técnicos com os maiores salários. É claro que tudo isso é negociável, mas só para você ter a noção de valores. Eu gostaria de ver o Thiago Largue no Vasco. Inclusive já falei isso aqui numa live, cheguei a explicar o modelo de jogo, o que me agradava, né, nas ideias dele de jogo. É um cara que também se preparou, fez curso, foi auxiliar durante muito mais tempo do que o Ramon, inclusive acompanhou o Oswaldo de Oliveira por muito tempo, foi fazer curso na Europa, então me agrada. Só que ele próprio, numa entrevista que deu ao Atenção Vascaínos recentemente, chegou a falar que o segundo passo que ele queria dar na carreira tinha que ser certeiro, tinha que ser num clube que desse a ele condições de trabalho, desse condições de elenco, de brigar por uma coisa maior. Que ele, inclusive, já havia recebido proposta de outras equipes e não aceitou por conta disso. Ele não queria ir para uma Série B, por exemplo, não queria pegar um time desorganizado brigando contra o rebaixamento. E a verdade é que o Vasco, em ano de eleição, com toda a dificuldade financeira que vem vivendo, principalmente agora com essa paralisação inesperada, com essa questão do coronavírus, essa imprecisão de quando vai retornar o Campeonato Brasileiro, as competições de uma maneira geral, como vai ficar financeiramente essa situação, o Vasco não era a melhor opção para o Thiago Largue. Ele até comentou que não foi procurado, não acho que fosse também a melhor ideia para o Vasco, dependendo do valor. Se o Vasco tivesse ali, se ele tivesse um valor mais baixo, não sei, até acredito que o salário dele não seja muito alto e até talvez bata próximo que o Ramon vai receber. Mas o próprio treinador já tinha deixado muito claro que queria algo mais seguro do que realmente isso. Então você tira Zé Ricardo ganhando mais de 200 mil, vários outros treinadores recebendo 300, 400, 500, 600 mil reais ou cento e poucos mil reais sem ser uma certeza. O Vasco apostou no que é de casa. Quem conhece muito bem o clube e no ano de eleição isso é importante, o Ramon sabe como é que funciona e não é só por conhecer o lugar. Ele conhece a política do clube, passou anos, disputou 270 partidas pelo Vasco, passou 7 anos dentro do clube, de 96 a 2000, depois retorna em 2002 e 2006, já está lá desde 2018. Então, assim, é um cara que tem quase 10 anos de São Januário, conhece todo mundo, sabe como é que funciona, tem esse respaldo da diretoria, é bom que tenha também do torcedor, até pela história dele dentro do clube, não é um milagreiro, já falei isso aqui, ele não é como nenhum outro seria, e o Vasco, ao meu ver, acertou na questão financeira. O Vasco muito provavelmente ia trazer uma outra aposta como treinador, mais barato, como citei alguns nomes já aqui, que poderiam dar certo ou não nesse elenco. É muito mais próximo, o impacto é muito menor uma efetivação do Ramon, que já conhece o elenco, já conhece a estrutura e sabe o que ele tem em mãos para trabalhar, do que trazer alguém de fora nesse momento, principalmente sem dinheiro. Para mim, o Vasco já deveria adotar essa postura há muito mais tempo, não necessariamente de efetivar um auxiliar técnico, mas de conter despesas, tanto que
A maior crítica que eu fiz aqui quando o Vasco contratou Abel Braga foi em relação à parte financeira. Eu sempre cito isso aqui. A contratação, seja de um jogador, de um treinador, se é bom ou ruim, tem que ser sempre avaliada passando pela parte financeira. Um craque de bola, um bom jogador recebendo 100 mil é uma ótima contratação. Um bom jogador mediano recebendo 500 mil, o mesmo jogador já não é uma boa contratação, que seja menos, 300 mil, já não é uma boa contratação para quem precisa economizar dinheiro. Então tudo gira em torno da economia, e com o Ramon não foi diferente. Acho que é uma boa aposta, não é uma certeza, como nenhum outro treinador no mercado seria uma certeza, mas para o momento atual do Vasco, talvez tenha sido a decisão mais certa a ser tomada, tendo em vista que alguns nomes não viriam para o Vasco e outros não caberiam no orçamento do clube. Bom, galera, minha avaliação é essa do Ramon. Em breve eu vou escrever um texto lá para o Lance. Fica ligado lá no blog. Saudações e até a próxima.